Bom, deixa eu perguntar aqui para a Cláudia, você trabalha com recursos humanos, né? Isso. E certamente você estuda também sobre a questão do orgulho. O orgulho parece que ele tem duas conotações, né? A palavra orgulho, uma conotação que é positiva e uma outra conotação que é negativa. A positiva seria aquela, o pai olhando para o filho dizendo, eu tenho orgulho de você, você é meu filho, etc. e tal. E tem a negativa, que é a questão da altivez, né? O orgulho enquanto altivez. Dá para fazer uma conceituação da palavra? O orgulho legítimo é o primeiro que você falou. É aquele orgulho, por exemplo, um pai tem um filho que está se formando em medicina e aí ele sente aquele orgulho, né, de ter aquele filho conseguindo aquela graduação. Ou, por exemplo, eu tenho uma pessoa no meu time que eu tenho um orgulho de tê-la no meu time porque ela agrega ao time, ela contribui positivamente. Todos nós temos esse tipo de orgulho, que é o orgulho legítimo. Seria mais uma satisfação, uma alegria. O estado de admiração. Ele é Eu admiro. É pontual. Ele não é algo constante. Isso. Ele não é pontual. É um momento de admiração. Agora, a soberba, e a gente pode falar desse conceito de orgulho, que é um dos vários nomes que o orgulho possui, é quando você se sente a última bolacha do pacote. A cereja do bolo. Não, É a algo última, constante também, é a né? última Coca-Cola do deserto. Nós Mas podemos bem dizer Coca-Cola assim. hoje em dia não está muito bom, estou encontrando rato. É verdade, não né? é o Tem um melhor problema exemplo, porque estou encontrando rato na Coca-Cola e Coca-Cola já foi. Vamos pensar outro Guaraná. A soberba é algo constante. O tempo todo a pessoa ela tem certeza, ela não acha, ela tem certeza que ela é a melhor, que a ideia dela sobressai, é constante, não é algo momentâneo. Então essa é a diferença, nós podemos definir entre o orgulho legítimo e a soberba. Então, você pode então ver o lado positivo do orgulho e o lado negativo, né? Agora, o lado positivo é positivo, né? Quer dizer, a gente pode sentir, a gente pode ter esse orgulho que é saudável. Sim, é saudável, até a autoestima. Quando nós somos treinados, né, o ser humano, em ter autoestima, porque a autoestima ela traz a confiança. E a confiança é essencial para você resolver problemas, para você decidir alguma coisa. O problema está no excesso da confiança. Agora, um lado negativo, hein, Carla? Daniel, Leozão, cara, aí o lado negativo é ruim, né? Porque na verdade é bom a gente estar lembrando que nós estamos falando dos 7 pecados capitais. Sim. Semana passada nós falamos sobre a gula, hoje nós estamos falando, né, sobre esse tema do orgulho. Semana que vem a gente vai estar trazendo outro. Por quê? Né? Para a gente reconhecer o pecado, que é aquilo que nos distancia do Senhor, e enfraquecer o pecado da nossa vida. E o orgulho foi o primeiro pecado, né? Lúcifer foi o primeiro, a queda dele foi realmente, ele se usurpou ser igual a Deus. Então ele caiu com 1/3 dos anjos. Então é um pecado sério, é um pecado, não que os outros não sejam, mas foi o primeiro. O orgulho enquanto soberba, né? Altivez. Isso, então de você se achar, né? A gente vai estar trabalhando aqui algumas características, né, de uma pessoa orgulhosa, porque existem as características internas e as externas. É verdade. A gente dá para detectar um orgulhoso aí, né? Se nós estamos, né, vivendo isso. E se tiver, pedir perdão a Deus para realmente mudar. Deixa eu perguntar para o Daniel, postura. você já detectou algum orgulhoso no espelho ou fora do espelho, Daniel? Boa pergunta. A realidade é o seguinte, a palavra orgulho é uma palavra pequena, não é? Mas que causa tragédia demais. Quando ela é uma... Fugiu aqui agora. Ela traz um dano É algo terrível. nocivo. É um detalhe. Causa uma tragédia na pessoa, na família, numa empresa, numa liderança, não é? Seja qualquer que seja ela. Então, É uma ela erva daninha. É uma erva daninha. A gente né? vai falar no casamento também. Porque o orgulho, ele impede a pessoa realmente se unir, até pedir ajuda. Tem pessoas que sofrem pelo fato de ser orgulhoso e não pedir ajuda por causa da posição que ele tem. Né? Tem pessoas que têm um cargo tão alto que não pedem ajuda pelo fato de estar enfermo, tem vergonha de pedir até oração pela enfermidade por causa do orgulho, por causa da posição. E isso é um negócio E ela sério. contamina também, viu? Eu acho que... Isso é um Mas tem negócio muito sério. orgulhoso que não tem cargo alto nenhum. Tem um amigo meu que fala Sim. que o camarada tem gente que é tão orgulhoso que quando sobe num gilete já quer fazer discurso. Mas é. Sobe no tijolo, você conhece uma pessoa. Você Então- conhece a pessoa pelo que você... aliás, você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Eu perguntaria para cá, você acha que orgulho está ligado à função, Carla, a posição de trabalho ou financeira, alguma coisa assim? Você acha que está intrinsecamente ligado a isso? Não exatamente, porque a pessoa ela pode realmente se sentir orgulhosa, ela pode se exaltar, ou ela pode ter o seu ego elevado,
independente de Fala ela um pouquinho mais perto do estar, microfone, por favor. independente de ela estar ou não, ou exercer ou não algum cargo importante Com em alguma certeza. empresa, ou na igreja, ou pastorear Porque algumas o pessoas, enfim. orgulho é Até uma defesa interna, né? Até porque, gente, ó, eu tô aqui lendo, em Marcos Você tá atendendo o 7:28. celular agora aí, Não, Carol? não, tô lendo aqui na Bíblia. Fala assim, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, a verdade é da nossa raça caída, né? Natureza. caída. Então, não Ser humano, depende. né? E foi feita uma pesquisa muito interessante, a gente estava até comentando lá em casa, Foi. né? Que eles fizeram uma pesquisa com cegos. Eram times de futebol que jogavam muito bem e fizeram uma pesquisa com pessoas que enxergavam e pessoas que eram cegas. E a postura deles foi a mesma, a postura do orgulhoso foi a mesma. Ou seja, Seja cego ou não. cego ou não, é algo que vem de dentro dentro, mesmo. Porque tem a questão da competição, né? O Quer dizer, orgulho não é tem de a- competir, é o de querer ser melhor que o outro. Não tem a ver, então, com o exterior. Não. É interior. Inclusive, nós vivemos numa sociedade extremamente narcisista e individualista, né? A cultura secular, ela nos pede, ela inclusive, ela exalta as pessoas a terem o orgulho. As pessoas que são orgulhosas são premiadas na cultura que nós vivemos hoje, né? Desde o berço até o túmulo, se é que nós podemos dizer assim. Quem nunca ouviu a frase, né? Você tem que se amar antes de todas as coisas, ou se você não se valorizar, o outro não te valoriza. Tudo isso são frases e conceitos para realçar esse orgulho em nós. E que vão totalmente contrários aos Outra, princípios de que eu- Jesus, Tem que né? ser bom em Sim. tudo. Você não pode Você tem que ser bom bom. em tudo, o máximo em tudo. E o que o Ensinamento. mandamento? Qual que é o principal mandamento? Amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma posição Só de que igual nós somos Não, e Jesus induzidos- fala do servir o outro também. Quem ser Isso, maior lá no reino de Deus, seja isso. menor aqui. Menor. A gente vai interromper aqui porque tem uma participação ao vivo para falar com a gente. É o Luíde. Luíde, bom dia, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Você está falando de onde? Eu estou falando de Belo Horizonte. Fique à vontade, meu irmão. Isso, eu queria primeiro mandar um abraço para Claudinha. Estou sumido, mas amanhã eu volto na célula, viu? Não Mas, esquece. só para ela que você mandou um Não. abraço? Tem 5 pessoas aqui, você vai mandar um abraço só para ela? Não, para ela, para o Léo, para a Carol, para todo mundo que está aí. Ah, Na bom. verdade, o assunto, vocês estão falando aí sobre Orgulho. orgulho. E a gente, na vida, a gente acha que a gente é alguma coisa, né? Na época, quando a gente tinha clubinho na faculdade, eu aproveitava os intervalos das aulas para ir para o laboratório para evangelizar as pessoas no bate-papo, né? E eu fui e ganhei uma família para Jesus. E fiquei todo feliz. E fui lá embaixo, contei para todo mundo do clubinho, achando que era eu que tinha feito a obra. E, nossa, ganhei uma família para Jesus. E aquele o pessoal, o Luíde e as suas 95 conquistou uma família, foi você? Aí depois que Deus trabalhou, que na verdade não é a gente que faz a obra, que é Ele que faz, que tem que ser humilde, que a gente tem que ter o pé, saber que nós estamos aqui apenas como instrumento, que é Ele que faz, e a gente apenas não tem mérito nenhum nisso. É mais ou menos assim, Luiz. Quando Jesus estava andando em cima do jumentinho, o pessoal começou a aplaudir, gritar, osando. O jumentinho ficou achando que era dele que estava falando, né? É isso que você quer dizer, né? Isso. Então, quer dizer, o orgulho, em determinados momentos, a gente acha que a gente pode alguma coisa, que a gente faz alguma coisa. Na verdade, apenas a gente é um instrumento. Na verdade, quem faz a obra é o próprio Senhor Jesus. Muito bem. Obrigado pela sua participação, Luiz. Um abraço. Deus te abençoe. Agora, interessante. Agora, o orgulhoso, ele tem dificuldade de entender isso, né? Que a obra é Jesus que faz, né? Aliás, que ele está podendo, ele está assim. É o eu tô jumentinho, podendo. é o jumentinho. Agora, uma coisa interessante também na família, a gente pode observar, quantos pais é tão orgulhoso que ele não tem a capacidade, a coragem de pedir perdão para o filho, né? Sim. E como isso marca a vida de um filho, e claro, para frente isso vai afetar, por causa do orgulho ele acha que se pedir perdão ao filho vai estar se rebaixando, né? E acontece muito disso dentro no casamento, na relação de pai com filho, essa coisa de não pedir perdão. Mas desde isso que você está né? falando do orgulho, por exemplo, o orgulho não atrapalha só as relações interpessoais dentro da família. Sim. A Cláudia, que é especialista na área do trabalho, né, deve ter muitos exemplos para citar para a gente sobre essa questão do orgulho dentro do ambiente de trabalho. Como é que Só completando, a afeta? Claudinha, ela faz parte do programa na rádio, né? E ela dá dicas corporativas. Então, os sábados ela sempre vai, participa, e nessa questão mesmo do trabalho. Então, eu falei assim, até leva lá umas dicas que você até usou na rádio,
para estar ajudando a gente mesmo. E não fica orgulhosa por isso, não. E tem algumas pílulas da humildade que a gente pode dizer assim, sempre está trabalhando, porque é muito fácil a gente se sentir orgulhoso por causa da natureza pecaminosa que existe em nós. Tem até um teste, né? O pastor Márcio, de vez em quando, fazia esses testes, não sei se ele ainda faz. E perguntar na igreja, quem é humilde aqui? Aí um monte de gente levanta a mão, já não é mais. Deixa eu dizer. Mas esse é o pior orgulho, que é a falsa humildade. É o pior orgulho. Mas dentro do trabalho, né, dentro do ambiente corporativo, é claro a gente perceber, por exemplo, no processo seletivo. Quando sai o resultado de um processo seletivo, o colaborador que é humilde e o colaborador que é orgulhoso. Vamos supor que as pessoas não passaram no processo, um grupinho ali de pessoas não foi aprovado. E aí, geralmente, as empresas, o RH, chamam essas pessoas para dar um feedback, para falar, olha, você não passou por causa desse gap. A pessoa orgulhosa, ela não aceita. Ela fala que... Ela se justifica? Ela se justifica o tempo todo. Também não queria. Ela, não é nem o questão salário da não é o que eu empresa. queria. Não, é pior do que isso. Ela coloca em xeque o processo seletivo, a legitimidade do processo, ela coloca em dúvida a competência da pessoa que aplicou o processo seletivo. Ela fala que ela foi injustiçada. Pelo contrário, ela ainda fala que ela pode, né, falar que já tinha aquele quem indicou. Sabe? O que indica é diferente de uma pessoa que é humilde. A pessoa humilde, ela vai com o coração aberto, ela leva lápis, um caderno para anotar o que ela precisa melhorar, ela está com os ouvidos abertos para realmente escutar o que aquele psicólogo, aquela pessoa está passando para ela. E mais do que isso, colocar em prática. E no próximo processo seletivo, ela mostra que ela trabalhou para desenvolver aquele gap.